E aí, galera da 131, beijo, pessoal! Vamos lá para nossa aula? Hoje a gente vai trabalhar a circunferência. A gente sabe que a circunferência, ele é um conjunto de pontos que elas ficam à mesma distância de um centro. Então, eu tenho o centro, daqui para cá, eu tenho a minha circunferência. É difícil fazer bem redondinho assim, a mão livre, mas é só para vocês terem uma ideia. E essa distância daqui até aqui, ó, ela é a mesma em todos eles que a gente chama de raio. Então, todos esses pontinhos aqui, ó, estão à mesma distância do centro, que equivale ao raio. Todas elas, tá? Então, a gente tem essa circunferência. Essa circunferência, ela é dada por uma equação. O formato dessa equação que a gente tem aqui, ó, que a gente acompanha lá na apostila, na página 32, ela é assim. Ele é calculado pela distância desse centro até esse pontinho aqui. Como eles têm a mesma distância, então a gente vai trabalhar com um x menos o centro dele, né? Mais, ao quadrado, o y menos o y do centro dele ao quadrado. Isso daqui tem que ser igual ao raio, ao quadrado. Ok? Então, a gente tem isso aqui na nossa circunferência. E essa aqui é a equação reduzida da circunferência. Equação reduzida da circunferência. Fechou, pessoal? Tranquilo? Então, agora a gente vai definir como que a gente encontra. Se eu tiver, por exemplo, a situação assim. X menos 3 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 81. O que eu sei em relação a essa circunferência? O que eu vou saber? Eu sei que as coordenadas do meu centro vai ser 3 e 4. Percebe? E eu sei que o raio ao quadrado é igual a 81. Então, o raio vai ser raiz de 81. O raio vai ser igual a 9. Então, toda vez que a gente tem uma situação dessa aqui, ó, representada da equação reduzida da circunferência, a gente já pode tirar o centro e o raio. Vocês podem ver isso lá no link do Khan Academy que eu postei na aula de ontem. Vocês vão ver lá. Se vocês tiverem dúvida, creio que agora tenha ficado mais claro. A outra coisa que a gente tem em relação aí também é como a gente fazer para traçar e calcular o raio, tá certo? Então, vamos lá. Para a gente fazer o cálculo do raio aqui agora, tá na página 33, tá bom? Então, a gente vai ter isso aqui, ó. Que o raio, ele é dado pela raiz quadrada do centro, né? A coordenada x do centro, mais a ordenada do centro ali do y, menos o d. Esse aqui, ó, é o cálculo do raio. Para isso, a gente tem que achar a equação geral da circunferência. Aqui, ó, a gente tem a equação reduzida da circunferência. Agora, eu vou colocar para vocês a equação geral. No link do Khan Academy, também trabalhou essa expressão aqui com vocês, essa formulinha aqui com vocês, tá? E aí, a gente vai agora clarear isso. Eu já volto, só um minutinho. Agora, a gente vai trabalhar, então, a equação da circunferência, só que é geral, ok? A gente vai sair da reduzida que a gente viu no comecinho agora dessa aula. Então, a gente tem aqui, ó, vou pegar uma aqui, ó. X menos 2 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado, igual a 25. O que a gente já pode tirar de informação aqui? A gente sabe que o centro vai ter coordenadas 2 e 3. E que o raio é igual ao quadrado é igual a 25. Então, o raio é raiz de 25. Então, o raio é igual a 5. Fechou? A gente tem isso. Mas dessa equação reduzida aqui, da circunferência, a gente consegue chegar na equação geral. Como? Fazendo aqui o x menos 2 ao quadrado e o y menos 3 ao quadrado. Pessoal, eu não vou trabalhar agora aqui produto notável. Eu vou trabalhar simplesmente com a minha regrinha, que eu já expliquei isso para vocês em sala algumas vezes.
Quem não conseguir lembrar, me manda um comunicado lá na aula, pede pra mim, me ajuda, que eu consigo passar essa parte aqui da matemática básica só pra você, tá bom? Então vamos lá. Quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Agora o outro aqui, a mesma coisa. O quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Isso é igual a 25, tá certo? Então, aqui vai ficar... Eita, aqui o x... Não sei porque não tá conseguindo... Arrumei, que é 2 ao quadrado. Eu tinha colocado x ao quadrado. Continuando, então. Então, x ao quadrado menos 4x mais 4 mais y ao quadrado menos 6y mais 9 menos 25 igual a 0. Então, a gente tem x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x menos 6y. Agora, a gente vai somar aqueles termos que a gente consegue somar e subtrair com menos 5. 4 mais o 9 dá 13. 25 menos 13 dá menos 12, igual a 0. Então, a gente tem aqui, ó, a nossa equação geral da circunferência. Ela surge a partir da equação reduzida, tá? É só abrir aqui o quadrado dele com relação aos valores que estão aqui dentro, ok? Deixa eu ver. A gente tinha trabalhado com a equação geral um pouquinho antes do que a gente está mostrando aqui agora. Então, só pra gente recordar, eu vou escrever aqui, ó. É o x menos o x do centro ao quadrado, mais o y menos o y do centro ao quadrado, isso é igual ao raio ao quadrado. A gente também viu isso bem no comecinho da nossa aula, ok? Quando a gente abre isso aqui, a gente vai ter a seguinte situação, e é isso que eu quero mostrar para vocês agora, para ficar mais fácil de vocês encontrarem o centro e o raio, tá? A gente tem aqui, ó, x ao quadrado menos 2 vezes o x do centro vezes o x e mais o x do centro ao quadrado, ok? Aqui na outra parte, a gente tem o y ao quadrado menos 2 vezes o y do centro vezes o y mais o y do centro ao quadrado, isso igual ao raio ao quadrado, tá certo? Então, ó, vamos fazer aqui, deixar tudo bem bonitinho. X ao quadrado mais o y ao quadrado menos 2x do centro vezes o x menos 2 vezes o y do centro vezes o y. Então, a gente já trabalhou com esse termo. E agora a gente tem que trabalhar, com esse daqui. Mais o x do centro ao quadrado, mais o y do centro ao quadrado, isso igual ao raio ao quadrado, ok? Agora a gente vai trabalhar passando esse raio para cá. Então, fica x ao quadrado, mais o y ao quadrado, menos 2 vezes o x do centro vezes o x, menos 2 vezes o y do centro vezes o y, mais o x do centro ao quadrado, mais o y do centro ao quadrado, menos o raio ao quadrado igual a 0. Comparando, vamos supor, com aquela equação que eu tinha passado antes, que era a x menos 2 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado, mais 25, que a gente resolvendo tudo isso aqui, a gente ficava com a... Olha aqui, eu vou escrever ela aqui embaixo. X ao quadrado, mais y ao quadrado, menos 4x, menos 6y, menos 12 igual a 0. Lembra que a gente tinha aberto isso aqui um pouquinho antes desse quadro aqui? Então, aí a gente obteve essa equação geral da circunferência, até que eu falei que é. Se vocês forem agora comparar, por que eu estou fazendo isso? Nossa, professora, mas por que você está fazendo tudo isso? Para vocês compararem. Perceba, aqui ó, a gente tem o x ao quadrado com o x ao quadrado, o y ao quadrado com o y ao quadrado. Aqui, olha só, essa parte daqui, ó, ela refere-se a isso aqui.
Então, se eu quiser achar o x do centro, quando eu tiver uma equação geral, eu tenho como. Por quê? Porque eu sei que menos 2x do centro é igual a esse valor aqui. Tá certo? E se você passar o 2 que está multiplicando o x do centro dividindo 4 aqui, ó, menos 4 dividido por menos 2, eu tenho que o x do centro é igual a mais 2. E era o que eu sabia antes, que o centro tinha coordenada 2 e 3 e que o raio era igual a 5. A gente tinha isso antes desse quadro, tá certo? Então, estou comparando. Agora, veja, eu também tenho esse daqui comparado com esse daqui. Vou fazer 2 vezes até. Vai ficar diferente. Então, se eu tenho a equação geral da circunferência, eu também tenho como achar o y do centro. Porque eu sei que menos 2 vezes o y do centro, comparando com a equação aqui de baixo, ela tem que ser igual a menos 6. Se eu pego o 2, o menos 2 que está multiplicando, passo dividindo, vai ficar menos 6 dividido por menos 2. O y do centro é igual a 3, que era o que eu sabia. Que é 2, 3 e o raio 5. E eu também sei agora, com isso, que esse menos 12, ele tem que ser tudo isso aqui, ó. Todo esse valor. Então, eu consigo também encontrar o raio. Se eu tiver o x do centro e o y do centro, eu tenho como achar o raio. Como? Eu já sei que o x do centro nesse aqui vale 2. Então, vamos lá. Estou comparando isso aqui, ó. O x do centro ao quadrado mais o y do centro ao quadrado menos o raio ao quadrado, isso tem que ser igual a quanto? A menos 12, tá certo? Que isso aqui tem que ser igual a isso aqui. Então, eu sei, o x do centro eu sei, vale 2. Então, no lugar do x do centro, eu vou colocar 2. O y do centro eu sei, quanto que vale? Vale 3. Então, eu vou colocar 3. E o raio é o que eu quero descobrir. Isso tudo é igual a menos 12. Então, vamos lá. Então, o x do centro, ele é 2. 2 ao quadrado, 4. Então, estou substituindo aqui. O y do centro vale 3. 3 ao quadrado, 9. Tá vendo? E aqui, ó, eu continuo com o raio, que é o que eu quero descobrir. Esse daqui, eu vou passar agora para lá, diminuindo, porque vai dar 13, né? Então, vai ficar menos raio ao quadrado é igual a menos 12 menos 13. Vamos subir aqui por conta de espaço. Então, menos r ao quadrado é igual a menos 25. Menos com menos eu posso cortar, fica tudo positivo. Então, raio ao quadrado é igual a 25, raio é igual a 5. Então, toda vez que eu tiver a equação geral da circunferência, eu tenho como descobrir tanto o x do centro, como o y do centro, como o próprio raio. Como? Com as seguintes fórmulas. Então, vamos lá. Eles chamam esse aqui, ó, de A. Eles chamam esse aqui de B. E eles chamam esse aqui de D. Nossa, professora, por que não é C? Porque o C já é o centro da circunferência. Então, para não confundir, não chama esse de C, chama esse de D. Então, o meu A, ele tem que ser igual a menos 2 vezes o x do centro. Tá aqui, ó. Tá vendo? O meu A é igual a menos 2 vezes o x do centro. Só que o A aqui nesse caso é menos 4. Então, a gente tem essa fórmula. E o meu B é igual a menos 2 vezes o y do centro. Fechou? E o meu raio, agora sim eu posso trabalhar com raio. O raio aqui, ó, a gente vai fazer toda essa expressão aqui, ó. O x ao quadrado do centro, mais o y ao quadrado do centro, menos o raio ao quadrado do centro, ele tem que ser igual ao D. Com isso, a gente tem essas fórmulas. Você pode trabalhar com elas. Isolar o raio, né? Isolar o y do centro, isolar o x do centro. Você pode trabalhar com elas tranquilamente. Ok? É isso aí. Esses são os 2 tópicos da nossa aula.
a gente tem a equação reduzida da circunferência e a equação geral da circunferência com esses formuláriozinhos. Agora, nós vamos fazer os exercícios que estão na página 34 e 35 da nossa apostila. A gente já vem com eles, tá bom? E aí, galera, voltando, vamos lá? Página 34, a gente tem, então, só pra gente ficar com o formuláriozinho, vou escrevê-lo aqui ao lado. Vamos lá, vamos relembrar? A gente tem que é x menos o x do centro da circunferência ao quadrado mais y menos o y do centro ao quadrado igual ao raio ao quadrado, ok? Quando a gente tem a equação reduzida, a gente observa assim. Quando a gente tem a equação geral da circunferência, a gente vai ter x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2xc vezes o x, que é o centro, né? Menos 2yc vezes o y, e daí mais todo esse valor que tá aqui. Esse valor que tá aqui, eu vou escrevê-lo aqui, ó, tá? Pra gente lembrar. Que é x do centro ao quadrado mais y do centro ao quadrado menos o raio ao quadrado, tá certo? Então, comparando aqui agora, a gente sabe que o A é igual a menos 2xc, o B é igual a menos 2yc, e o D, não o centro, porque a gente já sabe que o centro se refere ao centro da circunferência, que são as coordenadas dela, desse centro, né, dessa circunferência, vai ser xc ao quadrado mais yc ao quadrado menos o raio ao quadrado. Então, a gente tem essas fórmulas aqui. Deixa eu conferir se eu coloquei tudo certo. Acho que sim. Não, acho que não tem nada errado aqui não. Acho que tá tudo certinho. Fechou. Bonitinho. Vamos lá. Então, a gente agora tem aqui o exercício da página 34, o número 1. Ele está pedindo aqui, em cada caso, represente graficamente o conjunto de pontos que satisfaz a equação a seguir. Então, a gente tem a equação a seguir, é x menos 2 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado, que é igual a 4. Então, olha, a gente tem a equação reduzida da circunferência. Essa aqui, ó, é a minha equação geral. Essa aqui é a minha equação reduzida. Então, a gente vai olhar a equação reduzida. Quem que é o x do centro? É o 2. Então, meu centro ele tem coordenadas 2. E quem que é o y? Ó, o 3. Ok? E aqui eu tenho raio. O raio ao quadrado é igual ao 4. Então, meu raio é igual a raiz de 4, que é 2. Fechou? Com isso, a gente pode desenhar. Ele tem até na tua apostila, tem aqui, ó, o gráfico já prontinho, quadriculado, bem bonitinho para vocês fazerem. E esse aqui vai ser, então, a nossa circunferência, ok? O centro 2 e 3 com o raio 2. Então, ó, você marca lá 2 no x, 3 no y, tá aqui, e o raio 2. Tá bom? Ó, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. E aí você traça a sua circunferência. Bem bonitinho. No item B, vamos lá. No item B, a gente também tem a equação da circunferência reduzida. Vamos ver quem é quem aqui agora. A 9. Então, vamos lá. O centro, ele é sempre negativo e aqui tá positivo, então a gente já sabe que vai alterar o sinal. Em vez de ser 2 positivo, vai ficar 2 negativo. Aqui, ó, é negativo, conforme a fórmula, né? Então, não altera o sinal, só pega o número 1 mesmo. Então, esse é o centro, as coordenadas do centro da minha circunferência. E eu sei que o raio ao quadrado é igual a 9. Então, a raiz de 9 é igual a 3. É mais ou menos 3, a gente sabe, mas a gente não considera um 3 negativo porque se trata de uma distância, né? Trata de uma medida de um raio. Então, vamos lá. Agora, olhando aqui, ó, você pode observar aqui na sua apostila para você desenhar dessa forma aqui. A gente tem o centro, ó, menos 2 e 1. Então, marca lá no teu... Se você esqueceu de como que marca os pontos no plano cartesiano, eu tenho aqui o x e aqui é o y. Então, eu tenho menos 2 no x e 1 no y. Então, aqui é o centro. Fechou? Esse é o centro da minha circunferência. E ela vai ter 3.
Então, daqui até aqui já tem 1, daqui até aqui tem mais 1, que é 1, né? Vou tirar aqui. Meu caneco, o que está acontecendo com esse quadro? E daí aqui teve, ó, daqui pra cá deu uma unidade que a gente andou, daqui pra cá mais uma unidade. Então, a gente tem que andar mais uma unidade. Por quê? Porque o raio é 3, certo? Então, vai dar bem aqui no 1. Então, aqui, ó, vai ficar. E aqui você também vai andar 3 pra cima. Eu não vou conter o espaço todinho pra eu traçar a minha circunferência aqui. Mas é isso aqui, ó. 1, 2, 3, tá aqui. 1, 2, 3. Ó. E aqui, 1, 2, 3. Então, marca aqui também. Então, se você olhar aqui na apostila, tá melhor desenhado para você observar. Então, esse aqui é questão B. A questão C, a gente também tem a mesma situação ali, ó. Certo? A gente tem, vamos fazer aqui no quadro? O C. A equação reduzida da minha circunferência é x menos 3 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado igual a 1. Então, o centro é 3 menos 1 e o raio ao quadrado é igual a 1, então o raio é igual a 1. E raiz de 1 é 1. Fechou? Então, se você for fazer o desenho, ele vai ficar bem desse formatozinho aqui, ó. Questão C. Fechou? Agora, nós vamos fazer o exercício 2. Eu já volto. Exercício 2. Vamos? Gente, a geometria é algo, assim, muito boa para alunos que têm facilidade de visualização. O aluno que não tem tanta facilidade de visualizar as coisas acaba tendo um pouquinho mais de dificuldade. Mas se você começar a estudar, você desenvolve essa habilidade, porque uma habilidade ela pode ser desenvolvida. Assim como você toca piano, você gosta, tem prazer, mas você precisa dedicar horas para fazer o melhor, muitas vezes para estudar é a mesma coisa, tá? Então tenha bom ânimo, vá em frente que você vai conseguir. Já falei para vocês, Deus está com vocês, fazendo você lembrar de tudo que você precisa lembrar, tá bom? Às vezes você escuta um barulhinho, é que eu tô com um visitante aqui na minha sala. Mostra ali, mostra ali. De vez em quando eu paro aqui e ele vem com as perguntas dele para eu poder ajudar, tá certo? Então vamos lá. Galera, exercício 2, tá lá na página 34. Esse é bem tranquilinho de fazer, bem fácil. Ele dá a circunferência, é o centro, né, da circunferência, que é menos 3 e 2. E ele dá o tamanho do seu raio, que é igual a 2. Gente, é só substituir isso aqui, ó, na equação reduzida da circunferência. Tá até aqui meio borradinho, vamos aproveitar aqui, ó. X menos, daí, ó, com menos 3 ao quadrado mais y menos o 2 ao quadrado igual ao raio ao quadrado, que é 2. Ok? Agora é só desenvolver. X, aqui vai ficar mais 3 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 4. Então, a gente vai abrir agora o quadrado aqui, ó, do produto notável. Pessoal, se você tiver dúvidas de como que faz isso, me manda um pedido na aula que eu posso te mostrar. Eu gravo um linkzinho só para você, tá bom? Então, vamos lá. Quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo termo. Mesma coisa aqui, quadrado do primeiro termo, que é menos, então vai ficar menos, 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Isso é igual a 4. Vamos agora fazer conta. Fazer conta é uma delícia. Ainda mais porque exato não tem como você dizer, ah, tá errado. Se você errar, porque você errou, porque na máquina não erra. Então vamos lá. E a máquina humana é melhor ainda, bora. 2 vezes 3, 6, 9... 4 e o 4 igual a 4. Agora vamos passar o 4 para cá. Eu sei que dá para cortar os dois aqui, mas vamos fazer bem bonitinho. X ao quadrado mais y ao quadrado mais 6x menos 4y. 9 mais 4 dá 13, menos o 4 que está do outro lado. Então, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado mais 6x
menos 4y mais 9 igual a 0. E essa, então, é a minha equação geral, geralzona, da circunferência do item A. Viu que bonitinho? Uma matemática linda. Agora vocês podem fazer tanto o B e o C, tá bom? Se vocês tiverem dúvida, manda pra mim. Eu posso também passar pra vocês a foto das respostas com os exercícios pra vocês tranquilamente. E outra, se você desejar mandar alguma coisa, se comunicar comigo, no CPB eu mandei umas mensagens. E você pode se comunicar comigo por ali, ok? É isso aí. Agora nós vamos fazer a página 35. Já voltamos. Voltando então aqui agora para o exercício da página 35. A gente tem aqui o exercício 3, ok? No item A, ele pede para que você verifique se essa equação que está aparecendo aqui, ela é a equação de uma circunferência, tá? E se for, ele pede para você então encontrar o valor do raio. Vamos ver. Pessoal, eu tenho aqui então, para avaliar, eu posso comparar toda essa equação aqui com a equação geral da circunferência. Para isso, eu preciso deixar o coeficiente que vai na frente do x ao quadrado e do y ao quadrado como sendo 1. Como os dois números são iguais, eu posso dividir toda essa equação aqui por 2 para facilitar, para que ela fique igualzinha à equação geral da circunferência, que o coeficiente do x ao quadrado e do y ao quadrado é 1. Só por isso que a gente vai dividir tudo por 2, para ficar mais fácil, ok? Então, vamos lá, dividindo por 2. Vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado. 4 dividido por 2 é 2. 12 dividido por 2 fica 6. Opa! E 24 por 2 é 12. Isso igual a 0, porque 0 dividido por 2 é 0. Fechou? Muito bem, então a gente tem essa aqui agora. Aí com isso a gente tem que verificar se ela pode ou não ser uma equação de uma circunferência. Como? Então eu vou olhar aqui, ó. Esse aqui, ó, é o A, esse aqui é o B e esse aqui é o D. Lembrem? O C já é o centro da circunferência. Então a gente não chama esse de C por causa disso. Vamos lá. O A, ele é igual a menos 2. Só que eu sei que o A também, ele tem que ser igual a menos 2xc. Então, vamos lá. Menos 2xc é igual a menos 2, porque é o valor do A. Tá aqui, ó, da equação. Então, xc vai ser menos 2 dividido por menos 2. O número dividido por ele mesmo dá igual a 1. Agora, a gente vai fazer o B. O B, ele é igual ao 6, ok? Só que eu sei que o B também é menos 2x... Opa, perdão. YC. Deixa eu só apagar aqui. YC, que é igual a 6. Então, agora eu vou pegar o 2 que tá multiplicando, passar dividindo. A menos 3. Então, a gente descobriu que o centro dessa circunferência tem coordenadas 1 e menos 3. Fechou. Agora, será que eu consigo calcular o valor do raio? Vamos tentar? A gente sabe já o xc. Já temos o YC. Então, fica fácil de calcular o raio através dessa expressão aqui, ó. Essa aqui que a gente vai usar agora, tá bom? Então, vamos lá. O menos 12, ele tem que ser igual ao xc, que é 1 ao quadrado, mais o YC, que é menos 3 ao quadrado, menos o raio ao quadrado. Então, vamos lá. Menos 12 igual a 1, mais 9 menos o raio ao quadrado. Menos 12 é igual a 10 menos o raio ao quadrado. Vou passar assim, ó, um lá pra cá, tá bom? O raio ao quadrado, que ele tá negativo, passa pra cá positivo. E esse que tá negativo, passa pra lá negativo e positivo, né? Então, vai ficar raio ao quadrado é igual a 22. O raio é igual a raiz de 22. Então, a gente tem uma equação, sim, da circunferência, com os centros 1 e menos 3 e raio, raiz de 22. Fechou? Vocês vão fazer isso nos outros exercícios, lá no B e no C. Como a gente fez esse truquezinho aqui de dividir tudo por 2, no B você vai dividir tudo por 3. E no C você divide tudo por 2.
No D também você divide tudo por 2, no E divide tudo por 3 e assim vai, ok? Agora a gente vai fazer o exercício 4, eu já volto. Vamos lá fazer o exercício 4 da página 35? Ele é simples, vamos ler juntos? Seja a equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos mx mais 2y mais m mais 1 igual a 0. Determine m para que essa equação represente uma circunferência. Para que haja uma circunferência, o que tem que existir? Sempre vai ter que existir o raio. Então pensa, se você tem a circunferência aqui, essa distância aqui, ela precisa existir. Se ela for 0, a gente vai ter um ponto, a gente só tem o centro dela, né? Então não vai existir uma circunferência, então eu preciso que o raio ele tenha que ser maior do que 0. Então esse valor do raio maior do que 0 é que vai me dar quais são as condições de existência dessa equação aqui para ela ser uma equação de uma circunferência para os valores do m. Vamos comparar aqui então agora. A gente tem aqui o A, ele é igual a menos m. Eu tenho o B, que é igual a 2. E eu tenho que m mais 1, ele tem que ser igual a isso aqui, ó. Ao x do centro ao quadrado mais o y do centro ao quadrado menos o raio ao quadrado, ok? Então vamos lá. O A, eu sei que ele é dado por essa equaçãozinha aqui. Então vamos trabalhar com ele aqui. A é igual a menos 2xc. Então menos 2xc, ele tem que ser igual a menos o m. Então o centro, o x do centro, ele tem que ser igual a menos m dividido por menos 2. Então, x do centro tem que ser igual a m dividido por 2. É isso que eu descobri. Com isso, eu posso substituir aqui agora. E assim, eu encontro, então, o valor do raio em relação ao m. Certo? Em relação ao m. Porque a gente vai saber que o raio tem que ser maior do que 0 e a gente vai concluir o nosso pensamento dessa forma. Então, vamos substituir todo mundo lá. Então, a gente tem m mais 1 igual a m sobre 2 ao quadrado, mais o YC. O YC a gente não calculou ainda, então vamos calcular. A gente tem aqui o B. B é igual a menos 2 do YC, e o B é igual a 2. Então, o YC é igual a menos 1. Eu passei dividindo, 2 dividido por 2 dá 1, e o menos passou dividindo, transforma isso aqui em menos. Então, a gente sabe que o YC é menos 1. Então, a gente vai colocar lá, menos 1 ao quadrado, menos o raio ao quadrado. Ok. Agora, vamos trabalhar com todos os valores aí. M mais 1 é igual a m ao quadrado sobre 2 ao quadrado é 4, mais menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1, menos 1 vezes menos 1. Menos com menos, mais 1 vezes 1, 1. Então, aqui vai dar 1, menos o raio ao quadrado. Agora, eu vou multiplicar tudo por 4, só para facilitar. Não, então não. Sabe o que a gente pode fazer? A gente pode pegar esse aqui e passar para cá, e todo esse valor passar para cá. Então, vamos pegar esse daqui que está negativo, a gente vai passar para cá. Vai ficar positivo. Mudamos o sinal dele. E esse daqui a gente vai repetir. E agora, esse todinho aqui, eu vou passar para cá. Vai ficar tudo negativo. Certo? Fica menos e menos 1. Olha, a gente pode observar que o mais 1 com o menos 1 fica 0. Foge. Então, vai ficar r ao quadrado é igual a m ao quadrado sobre 4 menos m. O m, ele está sobre quanto? Sobre 1. E o mínimo múltiplo comum entre 4 e 1 é 4. Então, fica r ao quadrado é igual. Então, aqui vai ficar 4. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes m ao quadrado, m ao quadrado. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes o que está 1 aqui na frente, 4m. Ok? Agora, a gente vai extrair raiz quadrada de tudo isso aqui. Então, o raio vai ser igual a raiz de m ao quadrado menos 4m sobre 2.
tá certo? Porque raiz quadrada de 4 é 2. O que o raio ele tem que ser mesmo, que a gente tinha falado? Ele tem que ser maior do que zero. Então, todo esse valor aqui tem que ser maior do que zero. Então, coloca lá, raiz quadrada de m ao quadrado menos 4m sobre 2, isso tem que ser maior do que zero. Ok? Então, toda essa minha... Aqui agora eu tenho uma inequação. E aí, a gente vai passar para resolver essa inequação. Eu vou apagar essa parte aqui e já volto. Continuando aqui. Então, a gente tem agora uma inequação. A gente tem que estabelecer e estudar os sinais dessa inequação. Olha, no primeiro ano do ensino médio, vocês começam a trabalhar com intervalos. E a gente trabalhou isso na aula do primeiro ano. Eu vou fazer umas aulas para relembrar os alunos, para que eles possam ter um material de apoio para estudar. Quando eu tiver com essas aulas já dispostas, eu vou passar o link para vocês relembrarem inequações, tá bom? Que isso aí, assim, vocês vão poder relembrar. Mas eu vou avaliar aqui junto com vocês, talvez falar assim, nossa, eu nunca vi isso. Você já estudou isso. Mas é que como você não usa, esquece. Tudo que a gente não pratica, a gente esquece. Em inglês é assim, quando você toca um instrumento é assim, quando você vai fazer uma receita de bolo, você fazia sempre, mas faz muito tempo que você não faz, aí você nem lembra, mas tem que olhar. É a mesma coisa que agora. Você já viu isso, mas você não lembra, mas nós vamos relembrar. Então, olha só. Para isso aqui, ó, ser maior do que zero, eu não preciso avaliar o que está embaixo aqui no denominador. Por quê? Porque é 2. Ele não tem nenhuma incógnita aqui, ele não tem nenhuma letra. Então, eu não preciso avaliar. Eu só vou avaliar isso daqui de cima. Porque isso sim vai ter que ser maior que zero. Tá certo? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, raiz quadrada de m ao quadrado menos 4m tem que ser maior do que zero. Ok? É isso que ele está falando. Então, eu vou trabalhar aqui agora com a solução dessa minha inequação. Vamos lá? Vou fazer isso aqui, o que está aqui dentro, ele tem que ser maior do que zero, tá certo? Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Vou fazer m ao quadrado menos 4m igual a zero, só para poder resolver, tá bom? Para encontrar os valores de m. Depois eu vou avaliar os sinais dela, o sinal de positivo, que eu quero tudo positivo, maior que zero é positivo. Então, vamos lá. Então, eu tenho isso aqui. Eu preciso resolver isso aqui por Bhaskara? Não, eu posso fatorar. O que é fatorar? É colocar em evidência um termo que é comum aos dois. Então, eu tenho um termo que é m ao quadrado e o m. Então, eu vou pegar o de menor grau, que é o m. O m está aqui. E eu tenho m ao quadrado, então só falta um m, porque m vezes m vai voltar a ser m ao quadrado. E aqui, ó, eu já tenho m aqui na frente, então é só eu colocar o 4. Isso é igual a zero. Para isso acontecer, tanto esse valor aqui, o m, tem que ser igual a zero, como todo esse valor aqui tem que ser igual a zero. M menos 4 igual a zero. Então, m é igual a 4. Agora, eu vou avaliar o sinal. Eu tenho duas raízes, eu tenho dois valores. Então, eu vou avaliar aqui o 0 e o 4. Ok? Então, olha só, eu vou avaliar aqui dentro. Ele está com a bolinha aberta. Por que esse intervalo é bolinha aberta? Porque eu não tenho sinal de igual. Eu só tenho sinal de maior. Maior do que zero. Então, ele tem o intervalo dele é aberto. Isso a gente viu nas aulas do primeiro ano. Mas como faz se vocês estão no terceirão agora, não vão lembrar. Mas a gente vai recordar isso depois, com calma. Então, agora eu vou olhar. Todos os números para cá, que sinal será que eles têm? Vamos ver? Vamos pegar um número que está abaixo do zero. Por exemplo, o menos 1. Vamos supor, menos 1. Então, eu vou colocar aqui o m, que agora vale menos 1. E eu vou substituir aqui nessa equaçãozinha aqui, ó. Eu vou estudar o sinal dele. Então, vai ficar m ao quadrado menos 4m. Que será que valor que ele vai ter? Vamos substituir lá o menos 1? Substituindo, então, o menos 1. Vai ficar menos 1 ao quadrado menos 4 vezes menos 1. Vai dar menos 1 ao quadrado. É menos 1 vezes menos 1 que dá 1. E o menos com menos fica mais. E o 4 vezes 1, 4. Esse valor é 5. Esse valor é o maior que zero? 5 é maior que zero? É. Então, todos os números que estão aqui, eles vão ser positivos, maiores do que zero. Agora, eu vou pegar um número que está aqui dentro desse intervalo, entre 0 e o 4. Que número que eu posso pegar dentro desse intervalo do 0 e do 4? Vamos pegar o número 2, tá bom? O número 2 está aqui entre 0 e o 4. Vamos pegar o número 2. O m agora, ele vai valer 2. Então, substituindo aqui agora. 2 ao quadrado menos
4 vezes o 2. Que valor que isso vai dar? 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 2, 8. Olha aqui, ó. 4 menos o 8 é menos 4. Então, todo mundo que está dentro desse intervalo aqui, ó, ele dá um número que? Negativo. Vocês podem ver. E eu quero que seja negativo? Não, eu quero que seja maior que zero. Todos os números positivos. Então, aqui não me interessa. Esse intervalo sim me interessa. Agora, a gente vai olhar esse outro intervalo aqui, depois do 4, ok? Vamos pegar, então, aqui depois do 4, o número 5. Então, vamos agora fazer com que o m seja igual a 5. E eu vou substituir de novo na mesma equação. Então, vai ficar 5 ao quadrado aqui, ó, menos 4 vezes o 5. Vamos ver que valor que vai dar isso? 5 ao quadrado é 25. E 4 vezes o 5 é 20. 25 menos 20 é igual a 5. Então, o 5 é maior do que o zero. Ele é positivo. Então, todos os valores que estão para cá, eles são valores o quê? Positivo. Então, a minha resposta é que o m tem que ser o quê? Menor do que zero e o m tem que ser maior do que 4. Dentro desse intervalo, não. Então, ou o m ele é menor do que zero ou o m é maior do que 4. Então, a minha solução aqui, eu vou escrever aqui, a resposta é que o m seja menor do que zero ou o m maior do que 4. Todos os valores de m pertencem aos reais, tal que isso aqui é a minha resposta. Como eu escrevi dessa forma, vou escrever bem bonitinho aqui, ó. M pertence ao conjunto dos reais, tal que o m seja menor que zero ou o m maior que 4. E essa é a resposta do meu problema. Para que isso aqui realmente seja uma equação de uma circunferência, o m ele tem que ser menor do que zero ou o m maior do que 4. Deixa eu ver se tem mais algum intervalo. Não. No intervalo aparece aqui, eu já desenhei bonitinho aqui, que é o intervalo onde é positivo é aqui no meio ele é negativo. E assim a gente avaliou todo o exercício 4. Esse exercício 4, ele trabalhou vários conceitos que vocês já tinham que ter aprendido isso antes, lá no comecinho do ensino médio. Por isso que eu reafirmo aqui para você. Se você tem dúvida em relação a essa parte de intervalos, em relação a isso ainda mais porque você vai tentar o vestibular para a área de exatas, me escreve que eu procuro fazer um link para você e te ajudar nisso aí, tá bom? Beijo!